Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 19. É certamente uma vitória estarmos aqui esta noite. Todos acharam? Primeiro Reis, capítulo 19, a partir do versículo 8. Assim diz sua palavra. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto e derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. Que o Senhor Deus nos abençoe com a sua palavra. Poder sentar. Esse texto fala do profeta Elias. Elias era conhecido como o tisbita. Elias era um homem comum, sujeito às mesmas paixões que eu e você. Mas Deus o escolheu para ser um profeta e ele foi estabelecido como o padrão de profeta. Um homem desapegado, um homem comprometido com o assim diz o Senhor. Isto é para nós um exemplo. Como crentes, devemos também estar comprometidos apenas com o assim diz a palavra. Elias era um judeu como tantos da sua época, e ele tinha um rei, porque era assim que estava estabelecido os seus dias. O seu rei chamava-se Acabe. E ele havia se casado com Jezabel, este rei Acabe. Também houve uma divisão política em Israel e também havia outro reino que estava com Josafá. Elias não era um político, Elias era um pregador do evangelho. A aproximação de Elias para com os assuntos do seu reino era o que dizia a palavra de Deus. E nossa aproximação para qualquer que seja nossos assuntos deve ser: o que diz a palavra acerca disso? O que posso eu fazer? Farei da melhor forma. Aconteceu que Acabe, rei de Israel, das 10 tribos, ele começou a ouvir muito a sua mulher, Jezabel. E esta mulher era uma pagã. Ela era sacerdotisa de Baal, abominação dos sidônios. Ela era uma mulher perversa, tipo de toda a rebeldia que pode estar numa mulher, você encontra em Jezabel. Uma mandona, prepotente, brava, desrespeitosa, dessas mulheres que abrem a porta do carro e saem para discutir com um homem na rua. Jezabel, natureza forte. E Acabe era, como disse o profeta, um crente coração de galinha, um homem frouxo.
E se tem mulheres bravas, vou te contar por quê. É porque tem muito homem frouxo. Os homens saíram da sua posição. Então arrumou-se quem ocupasse então sua posição de homem. Mas não pense que isso é só natural, porque Elias era um verdadeiro varão, um verdadeiro homem de Deus. Tem um quê de coisa espiritual nisto. Não era só uma questão pessoal, do jeito que era aquela mulher daquele rei, mas havia algo espiritual. O diabo tinha entrado em Israel e tinha pervertido os costumes, e o povo de Deus tinha deixado de adorar a Jeová para adorar Baal. O povo de Deus. É possível uma coisa dessas? É sim, aconteceu. Você se maravilharia de saber que há igrejas hoje também adorando a Satanás? Deixando as coisas do diabo entrarem em sua igreja? Da música ao resto, as modas, os costumes, os prazeres? Se Baal entrou em Israel, quanto mais essas coisas não entrariam, então, no meio do convívio do povo de Deus. Mas nós temos um consolo nessa noite, é que se para aqueles dias havia um Elias, em nossos dias também há um Elias, para ir contra essa coisa. Glória a Deus. Deus nos tem enviado um verdadeiro Elias. Você sabe, muitos alegaram ser o Elias nos últimos tempos, mas há um confirmado. Seu nome? William Marion Branham. Está provado. Você pode não crer, mas isto é a verdade. Mas meu ponto nessa noite é que Elias, às vezes, tem problemas. Ele havia dito: não vai chover nem uma gota de orvalho, a não ser por minha palavra. Que autoridade! E não choveu em Israel durante 3 anos e meio por causa da palavra do profeta Elias. E eu pergunto a você, você acha que é mais importante ser um profeta ou ser um filho de Deus? Que cargo é mais alto? É um funcionário bom, um bom funcionário ou filho do patrão? Pois, nós somos esses, o filho do patrão, não apenas um bom funcionário. Um profeta seria isto, um funcionário excelente, mas nós somos filhos de Deus. Se você cresce no que você é, sua vida seria diferente. Você agiria, andaria como um rei, como uma rainha. Mas Elias disse: segundo minha palavra, não vai cair nem orvalho. Já pensou o que você pode fazer na sua vida? Já pensou o que você pode fazer na sua rua, quando você tiver o assim diz o Senhor na sua boca? É por isso que Deus não pode nos dar muitos dons, porque nós não sabemos como usar. Se tudo que nós falássemos acontecesse, imagine. Mas não era o caso de Elias. Elias era um profeta verdadeiramente inspirado e usado pelo Senhor. Então não choveu e Elias ficou escondido durante esses 3 anos e meio. E numa determinada ocasião, ao final dos 3 anos e meio, Elias veio e chamou o povo, chamou o rei: vem para o monte, traze seus profetas. E fizeram 2 altares no monte e disse: clama, faz um altar. O Deus que responder, mas não atire fogo no altar, não. O Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Se Baal é Deus, siga-o. Se o Jeová é Deus, siga-o. Até quando cocheareis entre 2 senhores? E assim fez Elias o desafio. Então, um crente verdadeiramente sabe no que está parado. Ele pode contar com o cumprimento da palavra de Deus. Ela sempre funcionará. E Elias venceu, porque Deus mandou o fogo do céu. E ele disse: faz saber, Senhor, que eu fiz todas essas coisas segundo o teu mandado. Quer dizer, ele não fez para se aparecer, não fez para ser o melhor. Ele estava sendo obediente.
se nós também formos obedientes a Deus, teremos o mesmo resultado. E Elias foi vitorioso, os profetas foram mortos à espada. Depois disto, Jezabel não estava naquele íntere. Jezabel estava no palácio. Quando Acabe voltou para o palácio e disse que Elias tinha matado os profetas, ela disse o quê? Amanhã jurou dizendo: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Era o recado, Elias. Disse: te matarei amanhã. E aquele Elias que havia orado e Deus havia respondido com fogo, fugiu de Jezabel. Vejam só. Você acha que ele ficou com medo daquela mulher? Não tinha nada espiritual envolvido? Certamente que tinha. 400 profetas não foram nada, mas uma mulher pôs o profeta para correr. Sabe o que Jezabel representa? Religião, a grande prostituta. É isso que ela representa. O poder maligno na sua pior espécie, religião. Isso põe um profeta em aperto. E Elias era um homem sujeito às mesmas paixões como eu e você, cada um de nós. E ele fugiu. Fugiu para o deserto, corrida de um dia. Leiam um texto, vocês vão ver. E ele parou para descansar num pé de zimbro. O que você faz aí, Elias? Eu estou fugindo de quem? Daquela mulher. Elias fugiu. Tem horas que nós temos fraquezas. Então você não se incomode tanto, irmão e irmã, quando você fugir de algum problema. Nós somos falhos, somos seres humanos. Como diz a Escritura, até Jesus chorou. Até Jesus disse: Pai, passa de mim esse cálice. Tem horas difíceis na nossa vida. E é por isso que é nessas horas difíceis que nos vale a graça de Deus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu me lembro de um texto produzido por um verdadeiro homem de Deus, John Bunyan, acho que é assim que se pronuncia. Ele escreveu O Peregrino. O livro O Peregrino. Se você nunca leu O Peregrino, você perde muito. Você devia conhecer. E houve um momento em que dois peregrinos, estavam presos no castelo de um gigante chamado Desespero. Dois crentes presos pelo desespero. E era um gigante, e batia neles, e maltratava eles. Dois crentes, dizia para eles: vocês se matem, cabe logo com isso. E os dois crentes em desespero, só faltando mesmo acabar com a própria vida. Mas, em determinado momento, o peregrino que estava indo da cidade da destruição para a Nova Jerusalém, viu que em seu peito havia uma chave. A chave da promessa. Isso é um símbolo. Se fosse um sonho, eu podia falar. Quanto mais uma história dessa inspirada, escrita numa cela, porque o homem era um homem de Deus, ficou preso um terço da sua vida. Creio que quase um terço, e escreveu esse livro maravilhoso. E com aquela chave da promessa, ele abriu a porta e saiu e correu, e nunca mais voltou para aquele castelo do desespero, porque ele saiu do caminho em algum lugar. O caminho estava difícil, então você sai porque está difícil, você será pego mais cedo ou mais tarde. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o fim é a morte. É melhor ficar caminhando com dificuldade aqui do que sair. Aleluia. Então, quando o desespero vier, há alguma coisa, há uma promessa. No caso de Elias, qual foi a promessa? Não foi Deus que havia enviado Elias? Não foi Deus que havia chamado Elias?
Não é Deus também quem te chamou nessa noite para ser um crente? Ele tem que te ajudar. E quando você falhar, ele não falha porque você falha. Diz o livro de Timóteo que ele permanece fiel mesmo quando nós não somos fiéis, porque ele não pode negar-se a si mesmo. A questão não é se eu serei fiel, é se ele será, e ele é fiel. Aleluia. Elias fraquejou miseravelmente, fugiu de uma mulherzinha endemoniada. Se fosse hoje, hein? Levantava a mão, ela caía endemoniada, não é? Tem diabo que é mais forte do que isso, meu irmão, minha irmã. Elias fugiu. E parece que tem uns crentes, super crentes, que não pode mandar o diabo para cá que eu venço todos. Eu nunca vi um profeta agir dessa maneira. Tenha respeito. Respeito. A Bíblia diz que os anjos não usaram palavra de maldição contra Satanás, a não ser dizer, o Senhor te repreenda. Eu não estou aqui para fazer desafio com ninguém, não. Estou aqui para cumprir minha missão. Amém? E você? Cumpra a sua missão. Eu não sei quando terminará a minha, e nem você sabe quando terminará a sua, mas seja um crente. Tem que haver crentes nessa geração. Você não quer ser contado como um deles, não? Na hora mais complicada da história da humanidade, havia crentes ali. Houveram crentes antes de Cristo vir, houveram crentes quando Jesus veio, depois que ele morreu e ressuscitou, haviam crentes, e 2000 anos depois ainda existem crentes. Olha nós aqui esta noite. Amém. Permaneça fiel. Elias fugiu. E dormiu debaixo do pé de zimbro. E o anjo tocou em Elias e acordou ele. E quando ele acordou, havia comida para que ele comesse. Eis que à sua cabeceira estava um pão cozido com as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Descansou. Tem hora que o servo de Deus, que você, minha irmã, você, meu irmão, precisa descansar. Não dá para viver, sabe, com o pé embaixo no acelerador o tempo todo, em alta rotação. Você deve reduzir. Você deve descansar. Busque ao Senhor. Se você não faz isto, você verá que você não aguenta, não. Você vai se encontrar fugindo de uma Jezabel qualquer dia desses, e Deus te encontrará lá. E fará o que com você? Te dará comida para que você tenha força e ânimo mais uma vez. Elias tinha tido, claro, experiências com Deus. E aquela foi a última que ele teve, foi o fogo cair do céu e queimar o altar. Ele não deveria estar assim, bem cônscio de que tudo era possível que crer? Se Jezabel viesse, Senhor, queima ela também agora. E acabava o problema. Mas ele estava desesperado, fraco. Ele estava desgostoso. Ele estava com algum problema. E isso está escrito assim por causa de mim e de você. Porque se você acha que Elias era um homem grande e poderoso, pois bem, se o próprio Elias teve seus problemas, e eu e você teremos também nossos problemas. Nos encontraremos também fugindo e debaixo de um pé de zimbro. Mas o que me deixa satisfeito nessa noite é que Deus ainda tem os seus anjos para ir ali onde estamos, ali desesperados, fugidos, e nos dar alimento, nos dar consolo. Você pode cair, mas nós temos uma promessa: não ficamos prostrados. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Como é que você se sente sabendo disto? Você pode cair sim, mas se você cair, há uma promessa que diz: eu te ajudo. E esta é a razão de eu estar aqui esta noite. É porque Deus tem me ajudado muitas vezes. E a você? Eu lembro por onde passei, por onde caminhei. Eu recordo
e sei que Deus nos trouxe até aqui esta noite. Eu tenho que estar muito feliz, porque é Deus providenciando cada dia, consolando, resolvendo aqui, resolvendo ali, consolando aqui, curando ali e nos levando adiante e nos trazendo a esse companheirismo que temos aqui esta noite. Quero lembrar a você, nós estamos no lugar e batalhamos contra o diabo. É demônio. Por isso, ore, vigie. Tem coisas que não é só uma mulherzinha, não. Tem alguma coisa atrás daquilo. Não era só uma mulher Jezabel, tinha muito diabo ali. Eu podia falar de outra maneira, mas em resumo era isso. Não era algo natural. Não é natural um homem vencer 400 e fugir de uma mulher. Não é natural isto. É porque nós somos homens. E como homens, nos colocamos fracos. E fraquejamos por causa da nossa debilidade humana. Mas nós temos esse consolo. Tente. O irmão Brana contou essa história. Ele estava olhando pelos seus binóculos e ele estava no mato e ele viu uma águia descer e viu e deixou os seus filhotinhos na relva e ficou em cima. O irmão Brana estava olhando com seus binóculos. Você encontra isso na mensagem O Fundo Clama ao Fundo. Uma das poucas mensagens filmadas do irmão Brana. E ele olhou aquilo, ele se dizia amante da natureza, sua mãe era meio índia. E ele olhou para aquilo e disse assim: essas águiazinhas não têm medo, não? Não sabe que tem coiotes por aqui? Podem vir e pegá-los ali? Disse o irmão Brana que eles estavam tendo um avivamento pentecostal na relva, pulando, chilreando, brincando, rolando na grama. Verdadeiros pentecostais. E disse: eles não sabem que tem coiotes por aqui que podem vir devorá-los? Então ele pensou: não, eles sabem que sua mãe zela por ele do alto. Se algum coiote vier contra eles, ela desceria e rasgaria em pedaços rapidamente. Então disse o irmão Brana: deixe o diabo tentar contra nós. Tentar contra um filho de Deus, ele terá que se ver com Deus. Nossa proteção é Jesus Cristo. Por isso, seja fraco, ele é forte. Seja simples, ele é tremendo. Seja pequeno, ele é grande. E se alguém pensar que é maior que você, deixe. O seu pai é maior do que vocês dois. Sabe? A justiça que você necessita virá a você. Confie em Deus. Elias, no pé de zimbro, estava fugindo de um problema. E Deus encontrou ele lá. Ele estava cansado. Tem hora que a gente cansa, sabe? Cansa. E Elias já tinha feito tudo que ele podia fazer. E ele disse: eu fiquei só, não tem mais ninguém para crer nesta mensagem. Será que eu poderia dizer isso também aqui esta noite? Fiquei só, só temos nós para crer nessa mensagem. E tristece. Ou talvez você diga: só tem eu aqui tentando ser crente em minha família, não tem mais ninguém comigo. Eu estou sozinho, vou para o pé de zimbro. O que foi que ele descobriu? Que havia um. Ele ficou no pé de zimbro. Deus alimentou ele ali, vocês sabem, disse: o que você faz aqui, Elias? E Elias caminhou até o Monte Horebe e ali encontrou uma caverna. Olha que coisa interessante, uma caverna. Vocês conhecem alguém recentemente na história do cristianismo que tinha uma caverna escondida? Já contei a vocês. Muitas coincidências. Não são arranjos, são coincidências. É para que você entenda que Deus enviou um Elias para a nossa geração. E na caverna, Deus falou com ele: sai que eu vou passar diante de você, Elias. E houve um terremoto, houve um fogo,
houve um vento forte e depois uma voz mansa. A voz mansa era Deus. Engraçado, não é? Nós sempre queremos Deus como um trovejador, um terremoto. E Deus tem a fala mansa. Parece que a autoridade tem a ver com... Não tem a ver com como você fala. Autoridade é aquilo que você é. Está entendendo? Deus seja louvado. E Deus ali disse, olha, você está aqui, né? Vou resumir a história. Quando ele se encontrou com Deus, Deus deu as soluções para ele. Quando você se encontrar também com Deus, depois que você estiver em seu zimbro, ele também dará a solução. Disse, olha, você está cansado, né, meu filho? Pois bem, eu vou lhe dizer o que eu vou te fazer. Você vai ungir o filho de Safate, Eliseu, como seu profeta. Você vai ungir alguns reis. E depois eu te levo para casa. Há 7.000 em Israel que não dobraram seus joelhos a Baal também. Você não está só, não, é conversa sua. Há um povo que não aceitou essa conversa de Jezabel. E há alguém para pregar o evangelho depois que você for. E a história está na minha mão. Você cumpriu o seu papel da história. Você não vai ficar aqui o tempo todo, não. Vai haver outras pessoas, outros profetas. Vocês estão me entendendo? Haverão outros profetas. Haverá Isaías, Jeremias. Você tem o seu ministério aqui só, Elias. E você o cumpriu muito bem, meu filho. Agora, faça essa última missão aqui e eu vou te trazer para casa. E assim foi. Você não espera para você um final mais maravilhoso do que esse. Espera de você terminar a sua carreira, a sua missão na terra e encontrar-se com Deus. Sabe, a hora de chegar, a hora de partir. E um cristão tem a garantia de ir com a vitória. Agora, um crente derrotado, cabisbaixo, não. Se é para morrer, Jesus, nos deixe morrer lutando, com a espada na mão. Amém? Defendendo a palavra. Porque a palavra é a verdade. Há consolo nas horas de dificuldade, nas horas que você não pode se segurar. É aí que a palavra te segura. Quando você perde o controle, Deus toma o controle, porque Ele vela por sua palavra para cumprir. Diz a Escritura que Ele me cerca por detrás e por diante. Ele nos guia pelos cantos, vem para cá, vem. Tudo está sob o controle de Deus. Nós é que somos aqueles que entramos em desesperos e vamos para o zimbro. Mas se você for ao zimbro, se você fugir de um problema, eu nem vou dizer para você orar, não. Porque se você é um cristão, Deus te encontrará. Porque não estava dizendo... Como é que eu posso falar aqui contra a oração? Eu tenho que falar a favor da oração. Mas o que eu quero dizer é que não é você que faz as coisas. O texto não diz que Elias estava orando, não. Elias estava fugindo com medo. E estava dormindo, o anjo veio e acordou ele. É claro que ele orou antes. Viveu para Deus antes. E na hora que ele fraquejou, Deus pegou ele. Então eu podia crer que não foi a oração que ele fez naquele momento, foram as orações que ele fez antes daquele momento. Mas o fato é que, se você se envolveu com Jesus Cristo, você pode confiar que vai dar certo. É como Pedro caminhando nas águas. Jesus não mandou ele caminhar nas águas? Se Pedro morresse ali, quem era o responsável pela morte de Pedro? Jesus Cristo. E mesmo com fraqueza, Pedro não afundou, porque Jesus o ajudou. E não foi Jesus que chamou você para ser um crente? E você está caminhando, se você perecer, é culpa de quem? Quem te chamou? Se Jesus te chamou, você não afundará. Agora, se você veio aqui de enxerido, de religioso, você afundará. Mas um homem, uma mulher que Deus resgatou com o seu sangue, um filho e uma filha de Deus não afundarão nos problemas que a vida traz para nós. Aleluia. Eu me sinto bem esta noite
em saber que nós temos os pés de zimbro para nos esconder, e Deus marca o encontro conosco bem ali. Amém? Eu tenho tido muitas vezes um pé de zimbro, e eu tenho sido consolado muitas vezes. Amém? Eu quero dizer a mesma coisa para você. Quando você estiver nessa condição, não deixe o diabo dizer. Se ele falar que você não presta, é verdade, não presto mesmo não. E você é um pecador, uma pecadora, é isso que eu sou mesmo. E o que mais? Eu não presto não, Satanás, mas Deus que me amou por sua graça foi quem me salvou. É isto. E fique quieto um pouquinho, até o anjo do Senhor trazer comida para você e você ficar forte e alguma coisa acontecer. Não desista. É engraçado, eu não sei qual foi o pastor que visitou Elias, eu não sei qual foi os diáconos que foram ali dar alguma coisa para ajudar Elias, quem foi que foi paparicar Elias ali? Elias era um filho de Deus, um profeta, quem resolve seus assuntos é Deus, e nós nessa noite, quem resolve nossos assuntos? Não é o pastor, eu não resolvo nada, ele é quem resolve, não resolvo nem meus problemas. Como ajudaria você? O que eu posso fazer é o que você também pode, orar e trabalhar por Jesus Cristo. E naquele dia, quando o mal vier, eu vou lhe contar uma coisa. As suas obras seguem você. Você vai plantando, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Você vai plantando boas obras não te salvam, não, mas te dão frutos aqui na terra muito bons. Você vai cuidando aqui das pessoas, cuidando do que é correto. Lá adiante, quando você começar a fraquejar e tiver dificuldades, aquela plantinha que você semeou aqui no passado, você colhe aqui no futuro. Como? Você não foi um bom filho no passado? Pois bem, você vai ter muito tempo aqui, ó. Você não foi correto com sua mãe, não foi correto com seu pai, com seus irmãos? Pois bem, deixa a vida seguir. Você vai ver que, como ondas que foram, voltarão para você as mesmas coisas que você deu. Aleluia. Por isso, se você padece algum sofrimento, dê glória a Deus, porque você não padecerá tanto, não. E se você fez coisas boas, confie. As coisas boas que você fez por alguém voltarão para você também. Aprenda uma coisa, meus irmãos, o bem que você faz para o outro, você faz a você mesmo. Quando você perdoa o outro, você oferece para você mesmo perdão. Quando você auxilia alguém, você está oferecendo a você mesmo auxílio lá no futuro. Você receberá o que você dá aos outros. Por isso, não julgue ninguém, ame a todos, ajude a todos, seja simples, seja bom. E no futuro, você vai colher bondade, simplicidade, ajuda, auxílio. Amém? Então, Deus seja louvado. Se você se encontra numa condição difícil, então tenha fé. Você não tem vivido a palavra? Então você vai ver a palavra agora vir em seu auxílio. Que Deus te abençoe. Me recordo, para encerrar, de uma situação. O irmão Brana fez uma campanha evangelística onde uma moça que era surda, ela voltou a ouvir. E essa jovem com sua amiga saíram pela cidade dizendo: eu era surda, o milagre, Jesus curou essa nossa amiga, ou Jesus me curou. E ela fez tanto barulho que saiu no jornal. E alguém disse que ia desmascarar esse fanático aí, tal noite. Elas pegaram um jornal e ficaram desesperadas e foram ver o irmão Brana, dizendo: irmão Brana, nós pensamos que estávamos ajudando, o Senhor, Deus nos curou, e agora nós colocamos o Senhor em problemas, porque iam condenar ele como um charlatão. Ele podia ser preso. O FBI investigou o irmão Brana durante muitos anos. O capitão Al-Ferrar acabou por se converter, se tornar um de nós. É a verdade.
provado que Deus estava naquele ambiente. Então o irmão Brana disse para as moças: ó irmãs, vocês conheceram Jesus como curador. Agora vocês o conhecerão como um guerreiro. Foi a palavra do profeta. Então foram para o culto. No culto, um homem de terno marrom subiu na plataforma para dizer... e ele, enquanto o irmão Brana orava por ele disse, você não tem nenhuma doença, você está curado, você está bom. Não, irmão Brana, disse o homem, fingindo, eu estou doente. Disse, você não está doente, então talvez a sua fé, você creu e foi curado no banco. Mas agora o irmão Brana, de maneira tão simples, está vendo? Disse, talvez você foi curado no banco agora, mas agora o fato é que o senhor não está doente. O homem então deu um pulo e disse, está vendo? Ele não consegue mais ler minha mente. O irmão Brana disse que ficou sem ação. O homem começou a crescer para dizer que o irmão Brana era um falso, que alguma coisa deu errado e que ele não conseguia ler a mente dele. Desta maneira, ele era um fanático. Eis o golpe, dizia o homem. Veja só, Satanás sem vergonha. Então o irmão Brana, o que ele fez? Ele não fez nada. Ele ficou parado até que Deus deu uma visão. Pois bem, ande com Deus. Você não tem que estar preparando como é que vai lutar, não. Deus te dará as armas no momento oportuno. E ele teve uma visão. Ele disse, você não está doente, você é um pastor, disse ele. Eu vejo você sentado num restaurante com aquelas 3 outras pessoas ali, apontou. E as moças lá gritaram, misericórdia. Você disse que viria aqui me desmascarar. Pois, aquilo que você anotou como doença aí no seu papel é o que você leva para casa. E o homem saiu com tuberculose da plataforma. Foi dessa maneira. E ele disse, agarrou nas calças do irmão Brana, dizendo, olhe por mim para... Você sabe o que é Deus na boca de um homem? É coisa séria, meus irmãos. Você queria que Deus fizesse tudo o que você falasse? É por isso que nós somos assim. É porque não oramos tanto, não buscamos tanto, não temos a natureza divina como deveríamos ter, mas podemos ter. Ore, busque a Deus. E o homem se agarrou nas calças do irmão Brana e disse, tenha misericórdia de mim, disse, ore. Isso está com você e Deus. Está vendo? A mocinha chorando no quarto do irmão Brana. Irmão Brana, nós te queremos ajudar, mas agora o senhor vai ser preso, e etc. O irmão Brana falou, você tem visto Deus como um curador, você o conhecerá como um guerreiro. O mesmo Deus que fez isso aí está em nosso meio nesta noite, meus irmãos. Se não está, eu sou um falso. Vocês não procurem outra igreja para adorar a Deus. É o mesmo Deus. Não há necessidade dessas coisas. Mas se houver esta mesma necessidade, o grande Jeová fará a mesma coisa. Mas eu não estou interessado em deixar ninguém com tuberculose, não. A minha missão é salvar. Porque está escrito, levantarão salvadores em Sião. A minha função é pregar a salvação. Eu estou para salvar as pessoas, não para condenar as pessoas. E quem salva é Jesus. Eu estou aqui para curar as pessoas, e não sou eu que curo as pessoas, é Jesus Cristo. Ou melhor dizendo, eu estou do lado da salvação, do lado da cura. O lado da doença e da maldição é de Satanás. Agora alguém não entende isto. Porque nossa voz é suave, é mansa, porque temos que ser pacientes com todos, alguém entende isso mal. Mas você pode tratar-me mal o quanto quiser. Não trate mal o meu Jesus. Não faça isto, não. Tenha temor. E o irmão Brana estava ali por Jesus Cristo. E eu estou aqui também por Jesus, tentando pregar o Evangelho. É como eu estava no trânsito recentemente, e atrás de mim uma ambulância com a sirene ligada. O que eu vou fazer?
abriu o espaço para que ela passasse no meio. É assim, um verdadeiro homem de Deus também é assim, uma ambulância passando. Então não atrapalhe ele não, deixa ele passar. Sabe, deixa ele passar. E um crente também da mesma maneira. Não atrapalhe um crente não, deixa ele viver. Ele não vai atrapalhar você não, ele vai orar por você, deixe ele em paz. Quem se põe para atrapalhar um pastor ou um crente é o diabo. Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros e a todos. Nós estamos vivendo uma hora de conclusão, meus irmãos. Por isso, portanto, busque o Espírito Santo. Se você orava, ore mais. Se você lia a Bíblia, leia mais. Se você era um crente, seja mais crente agora. Que estamos chegando, falta pouco. Não tem como durar muito mais. E Ele virá. Amém? Que o Senhor Deus nos abençoe a todos. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Aleluia. Nosso Pai que está no céu, obrigado, Senhor, pelo consolo. Obrigado, como disse teu servo, a sempre presente água da rocha. Obrigado, Senhor, porque temos sido mantidos vivos, porque fizestes e fazes muitos milagres. Como Sansão, depois que matou aqueles 1000 homens, estava cansado, ele disse: eu vou morrer agora, de sede. Então abriu-se um manancial de águas e ele bebeu água, Senhor, e saciou sua sede. Assim somos nós, Senhor, temos trabalhado para Ti, tentado fazer algo para Ti, todos nós, Senhor. Em alguns momentos vem a sede, a escassez, a dificuldade, e nos encontramos fugindo num pé de zimbro, escondidos, fugitivos, Senhor, dos nossos medos. Mas eu oro esta noite, Pai, consola teus filhos, onde quer que esta mensagem chegue, consola-me, ó Senhor Deus, nos concede permanecer por Ti, porque a ajuda virá, nos concede termos fé, porque a fé é a chave que destranca qualquer porta, fé na palavra. Ó Senhor Deus, nos concede isto, Pai, nos concede o renovo, nos concede a força necessária para irmos adiante, como Elias comeu e teve força daquela comida para caminhar até o Monte Horebe. Ele teve forças para caminhar dias depois que comeu aquela única refeição. Então, Senhor, consola nossos corações, revigora nossas forças para caminharmos até chegarmos em Tua presença, no monte onde ouviremos a Tua voz. E quando Tua voz é ouvida, Senhor, tudo passa, tudo fica insignificante, tudo está resolvido ao som da Tua voz. Muito obrigado, Senhor Deus, obrigado por esta mensagem que é Tua, obrigado pelo dom, obrigado por estar em Tua presença, obrigado por se importares conosco tanto, Senhor. Não somos dignos, Tu és tão bom, Senhor. Recebe nossa gratidão, nos leva em paz, abençoa esta igreja, abençoe a Tua noiva espalhada por esse país e ao redor do mundo. Onde quer que haja um filho Teu, Senhor, ajuda-o, Senhor. Nos concede estarmos prontos para o dia do arrebatamento que se aproxima. Em Teu nome, Senhor Jesus, nós te oramos. Amém. Aleluia. Diga a Deus abençoe a seu irmão. Vamos em paz.